O nosso tema da exposição geral é a hermenêutica constitucional tributária. O nosso foco de todo o nosso estudo é sobre os paradigmas constitucionais e os limites ao poder de tributar. Isso implica a gente analisar os limites do livre convencimento dos magistrados. Nós até agora, com as exposições que nós fizemos, nós pretendemos ter apresentado o tema fragmentado. Nós temos um tema geral, total, e esse tema ele não consegue ser analisado linearmente. Como a gente já falou, já expôs, que a nossa exposição tem uma epistemologia, ou uma forma de apresentar o estudo circular. Então a gente vai circulando, mas todos esses elementos e todos esses argumentos já postos, elas estão num círculo, porque a gente, no momento em que vai completando um círculo, a gente revisita todos aqueles pontos que são importantíssimos para a nossa exposição. Então, em sendo uma exposição circular, o denominado círculo hermenêutico de Heidegger, mas esse círculo hermenêutico já vinha sendo posto desde Platão. Então, o que nós estamos buscando é, aos poucos, ir definindo os limites do livre convencimento dos magistrados. Aí vocês vão me permitir apresentar o tema na sua crueza, para que a gente, à medida do que vai avançando no trabalho, a gente tenha, então, uma situação concreta que passa a ser um foco de combate daquilo que nós estamos apresentando. Eu queria apresentar um trecho de um acordo de Humberto Gomes de Barros, ministro do Superior Tribunal de Justiça, já falecido, aposentado e falecido, como um exemplo daquilo que ocorre nos tribunais superiores. Não há dúvida nenhuma que o ministro Humberto foi um grande ministro. Se destacou por seu trabalho, pela sua técnica, pelos acordos que produziu e toda a sua vida acadêmica. Mas ele serve como contraponto de tudo aquilo que nós estamos expondo e queremos comprovar no final desse estudo. Permita que eu leia o que ele falou, o que ele afirmou. Não me importa o que pensam os doutrinadores. Quer dizer, a doutrina para ele é secundária. Enquanto for ministro do Superior Tribunal de Justiça, assuma a autoridade da minha jurisdição. Vamos dizer, ele efetivamente diz, eu assumi a cadeira de ministro, agora tem uma jurisdição, fato que todo mundo conhece, todo mundo não duvida. Ali continua, o pensamento daqueles que não são ministros desse tribunal importa como orientação. A eles, porém, não me submeto. Interessa conhecer a doutrina de Barbosa Moreira ou de Atos Carneiro. Decido, porém, conforme a minha consciência. Precisamos estabelecer nossa autonomia intelectual para que esse tribunal seja respeitado. Abrindo parênteses, qual é a matriz de racionalidade que atualmente, com a leitura desse pequeno trecho, já vem absolutamente declarada? Sem dúvida nenhuma, é a doutrina kantiana, kelseniana. Bom, ele continua. Precisamos estabelecer nossa autonomia intelectual para que esse tribunal seja respeitado. Então, o respeito do tribunal, eu insisto,
está baseado na autonomia intelectual. É preciso consolidar o entendimento dos senhores ministros Francisco Peçanha Martins, Humberto Gomes de Barros, decidem assim porque pensam assim. E o Superior Tribunal de Justiça decide assim, porque a maioria dos seus integrantes pensa como esses ministros. Esse é o pensamento do Superior Tribunal de Justiça. E a doutrina que se amolde a ele. É fundamental expressarmos o que somos. Ninguém nos dá lições. Não somos aprendizes de ninguém. Quando viemos para esse tribunal, corajosamente assumimos a declaração de que temos um notável saber jurídico, uma imposição da Constituição Federal. Pode não ser verdade, em relação a mim, certamente, não é. Mas para os efeitos constitucionais, minha investidura obriga-me a pensar que assim seja. Com todo respeito, lê do engano. A minha pergunta é, a decisão dos ministros é livre? Não existe uma metodologia científica que tem que ser seguida? Não há uma estrutura do pensamento que a própria Constituição impôs aos ministros? Essa é a pergunta-chave de toda a exposição que nós estamos fazendo. Desde o início, isso vai continuar até o fim. O ministro não tem autonomia intelectual para dizer nada no que diz respeito às bases de cálculo dos tributos, que é o objeto foco do que nós estamos discutindo. O ministro não tem condições de dizer que o conceito de renda é mais elástico ou menos elástico. O conceito de renda, o conceito de mercadoria, de serviços, ele está posto na Constituição na sua compreensão pré-constitucional. É evento. Então, não há qualquer possibilidade de se relativizar esses termos. E nem permitir que o ministro diga o que quer. É claro que o ministro Humberto Gomes não quis ir a tanto, mas ele deu a forma com que decide, digamos, o processo de entendimento a partir do qual decide o Superior Tribunal de Justiça. Isso também ocorre no Supremo Tribunal Federal. Então, é essa ideia que nós precisamos levantar na sua crueza, tentar desconstruir naquilo que efetivamente não está correspondendo à Constituição e, desconstruindo, sugerir uma reconstrução. Agora, eu insisto, eu estou falando eu. Ninguém pode falar por mim, como eu não posso falar por ti. Cada um fala por si. Agora, a ciência se forma a partir de um consenso da comunidade científica. Aí vocês vão dizer, mas tudo bem, o ministro Gomes está falando aquilo que a comunidade científica está afirmando. E eu insisto, a comunidade científica, quando afirma isso, está superada há mais de 150 anos. Nós não podemos esquecer de que toda essa matéria que hoje nós estamos trabalhando, ela já foi objeto de discussão desde os pré-socráticos, onde nós vamos começar daqui a um pouco. Então, o que nós precisamos não é dizer que a filosofia, a ciência é tudo uma espécie de perfumaria para mostrar certa cultura. Os parâmetros da ciência, os paradigmas científicos, os procedimentos epistemológicos que devem ser seguidos são muito claros. Cânones da linguagem. Só podemos afirmar aquilo que é verdade, desde o momento em que nós demonstramos a verdade. Quando estamos falando a partir daquilo que a gente acredita que seja,
Nós não estamos raciocinando, nós estamos racionalizando a partir de convencimentos subjetivos. E isso não é ciência. Já vimos que existem 3 níveis, ou 4. O senso comum, que é mera conversa de bar. O que muitas vezes ocorre nas sessões dos tribunais superiores, quando eles simplesmente passam a decidir a partir de opiniões absolutamente desconexas e no fim eles chegam a uma conclusão pelo dou provimento ou nego provimento. O segundo nível de definição é o senso, o bom senso. O bom senso já implica naquela preocupação de demonstrar a verdade, mas ainda continua na subjetividade. Mas essas palavras, essas premissas são ocas, quando não estão previamente demonstradas a partir da experiência. Então, essa é a questão que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente. E esse é o foco ao qual nós sempre vamos voltar. Bom, agora nós podemos simplesmente começar com os pré-socráticos. Vocês vão dizer, mas o pré-socrático foi 500 anos antes de Cristo, 600, 700. Mas foi lá que foram fixadas as bases da ciência. Vamos ver. Os pré-socráticos, sobretudo Sócrates e Platão, contribuíram de modo muito amplo para a descoberta do conceito. Mas somente Aristóteles o teorizou, determinando a natureza universal e o procedimento que o conduz. Então, nesse ponto, Aristóteles trabalhou com o conceito e simplesmente ancorou ele na ontologia, quer dizer, no evento, na coisa que ocorreu. O conceito é exatamente o universal que o pensamento extrai por abstração das coisas particulares. O conceito é, portanto, a expressão mental da essência das coisas e de suas determinações estruturais. Ele está combatendo diretamente aquilo que nós estamos afirmando assim, sem mais nem menos, a prioristicamente. Aquilo que vem da minha experiência e quando falo de alguma coisa, aquilo brota espontaneamente. Então, o que nós precisamos? Vamos ouvir, em outras palavras, a essência enquanto é nas coisas, é na sua forma ontológica, enquanto é presente na mente que a pensa, retirando-a das coisas. Esse é o conceito. Pergunta socrática: o que é? Não tinha em vista o início do conceito no sentido ora distinto, pelo simples motivo de que ainda não tinha sido distinguido um plano ontológico e o plano lógico. Isso falando do Sócrates. Mas depois Platão aperfeiçoou essa matéria e eu acho, e a doutrina acha, que Aristóteles lhe deu uma conformação praticamente completa. Porque quando se trata dessas questões, sempre, todos os atores, essencialmente os cientistas modernos, voltam a Aristóteles. Então, o que nós precisamos ter em mente é que, nesta contextualidade, o conceito transmite a ideia do corpóreo, não é a ideia da ideia, que compõe um padrão estável, único, permanente, no qual são identificadas as coisas. Eu não estou promovendo a prioristicamente uma ideia sobre uma ideia que eu acumulei, que eu assimilei durante a vida. O conceito é uma ideia sobre a coisa que está na minha frente, que eu tenho que indicar o dedo e dizer, a estrutura deste elemento, desta coisa, é assim. Não é pensando na coisa, é examinando experimentalmente essa coisa e dizer, dentro dela tem uma estrutura que os pré-socráticos, que os socráticos
e até Aristóteles diziam que era uma essência, ou era uma forma. Então, voltando ao ministro, nós precisamos apresentar a realidade experimentada e mostrar a forma, a estrutura interna da coisa. No caso do direito tributário, a estrutura interna do que é renda, do que é mercadoria, tomada na sua acepção pré-constitucional. A Constituição molda, mas a origem desses eventos é evento colhido no plano social, onde sempre ocorreram esses eventos. Não se pode alterar esses valores, como determina o próprio Código Tributário Nacional, que é complemento à Constituição, bem como a própria Constituição não permite que isso ocorra. Dentro dessa situação, nós estamos, então, começando a tratar dos limites do conceito. E, a partir dos limites do conceito, a gente vai conseguir examinar como é que essa matéria foi tratada no correr, essencialmente depois do início da patrística e da escolástica cristã, da escolástica muçulmana, e depois desembocou lá nas escolas francesas, nas universidades francesas, essencialmente em Oxford, onde brotou a ciência, rememorando sempre que essas escolas se desvincularam da questão escolástica, fundamentando em Aristóteles.